Então, nesse vídeo a gente vai dar continuidade a essa discussão sobre a perspectiva behaviorista, quando a gente fala sobre modelar e manter comportamentos. Skinner percebeu como é o reforço, ou seja, um prêmio, algo que dê prazer para o indivíduo, ou que seja exatamente o que o indivíduo está buscando naquele momento, ele pode fazer com que aumente a resposta de um determinado comportamento, tá? E com isso ele viu o condicionamento operante, ele desenvolveu esses conceitos de reforço, o condicionamento operante, que dá para a gente perceber muito bem por meio da caixa de Skinner, que foi essa caixa de pesquisa que inicialmente Skinner utilizou pombos, depois ele utilizou ratos, né? Que dá para a gente ver como funciona o condicionamento operante, né? A ideia é essa caixa, que ele chamou de caixa de Skinner, é uma caixa onde se coloca ali um rato privado de água, ou seja, com sede, né? Ele tem que estar pelo menos 12 horas sem beber água. E então ele vai querer água, a água vai ser um reforçador. Você der água para alguém que está com sede, ela é um reforçador, o indivíduo vai buscar aquilo mais vezes. Se alguém não está com sede, o rato, por exemplo, se ele tiver sem sede, a água não é um reforçador. Esse precisa ser algo que o indivíduo busque, que ele queira, que ele necessite, né? Então, aqui no caso, na caixinha de Skinner, o objetivo, todo aluno de psicologia tem uma caixinha com um ratinho para poder fazer os seus experimentos de modelagem de comportamento, né? Então, aqui a ideia era ensinar, modelar esse comportamento, de que o rato aperte essa barrinha aí que vocês estão vendo que ele tá com a patinha. Ele tem que apertar essa barra para que saia uma única gota de água, né? E o objetivo era fazer com que o rato aprendesse isso. Parece que é muito difícil, mas não é. É extremamente rápido. Eu vou colocar no link aqui também uma pesquisa, pesquisa de condicionamento operante que Skinner fez com pombos, e vocês verem como é muito rápido você conseguir a resposta com o uso do reforço, tá? Então, ali o ratinho apertava a barra e aí recebia a aguinha, né? Essa pesquisa, então, com a caixa de Skinner percebeu que o condicionamento, ele vai ganhando uma proporção cada vez mais firme e complexa na medida em que aquele reforço, aquele comportamento vai sendo reforçado. Ou seja, quanto mais vezes o ratinho apertar a barra e receber água, maior a tendência dele fazer isso de novo. Ou seja, ele apertar porque ele sabe que ali ele vai conseguir o resultado. Esse mesmo tipo de comportamento nós repetimos o tempo inteiro, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma criança que faz uma birra para ganhar um chocolate e ela ganha, esse comportamento de birra, ele tende a repetir novamente, porque funcionou. Se funcionou, ele vai ser repetido, tá? A gente faz isso o tempo inteiro. Então, um aluno, quando ele está habituado, por exemplo, a só estudar para ganhar uma nota, né, ou para fazer um trabalho para ganhar um ponto, determinada coisa, ele só vai ler determinado livro e estudar na medida que ele tenha esse reforço, porque esse é o reforço para ele, né? Ele não tem outras ambições. Então, ou seja, o condicionamento, ele é algo que faz parte da nossa vida. A gente aprende assim, tá? E aí a gente pensa, dentro da psicologia jurídica, qual que seria a contribuição disso tudo, né? Quando a gente fala sobre punição, é inevitável a gente não falar sobre a caixa de Skinner, né? Skinner, na segunda etapa do condicionamento operante, ele quis estudar o inverso. Ele falou, bom, eu consegui ensinar ele a fazer determinada coisa mediante um reforço. Como eu faço para que ele não faça determinado ato? Que recurso que eu tenho, né? Então, inicialmente, à época, não existia os padrões de ética que nós temos hoje de respeito aos animais. Então, na época, se podia dar choque e esse tipo de punições a animais. E essa caixa de Skinner, o chão dela, essas gradezinhas, elas davam um pequeno choque no animal quando ele apertava a barra. Porque ele pensar que o objetivo de Skinner na época era entender qual medida da punição
no comportamento do indivíduo, né? Lembrando que a gente aprende do mesmo jeito dos animais, então a gente tem a mesma função, né? Então o ratinho, quando ele apertava a barra, ele recebia um pequeno choque. Inicialmente, esse comportamento cai de forma drástica, tá? Então, ou seja, a punição, ela funciona para diminuir a frequência de determinado comportamento que não se quer mais. Então, trazer uma punição para o indivíduo, ela de fato faz com que o indivíduo diminua aquele comportamento, mas não quer dizer que o indivíduo não vai fazer mais, tá? Porque esse ratinho, eu punia ele, então eu pegava ele com sede, colocava dentro da caixinha e deixava ele ali. Ele ia lá, apertava a barra, tomava um choque. Aquele dia ele não apertava mais a barra. Mas depois de uma semana, eu voltasse ele para a barra, para a caixinha, nas mesmas condições, ele ia correndo apertar a barra, porque o condicionamento de apertar a barra e receber a água ainda é muito forte, tá? Então, a punição, ela não faz com que o indivíduo, ela não nos dá a garantia de que o indivíduo não vai fazer aquilo mais. Ele vai fazer, tá? Dependendo da medida do desejo dele, ele vai fazer. Então, Skinner queria saber de que forma que seria possível a gente conseguir que o indivíduo não fizesse mais aquilo em hipótese alguma, tá? Então, ou seja, que esse condicionamento inicial de apertar a barra e de conseguir a água, ele deixasse de existir. E ele encontrou uma solução nas pesquisas dele, que era o ratinho apertar a barra e não receber água, tá? Inicialmente, a tendência disso é aumentar o comportamento, então o ratinho passava a apertar a barra desesperadamente, mas sem receber água. E aí, com isso, a frequência de apertar a barra vai diminuindo e até o momento em que ele não aperta mais. E mesmo se você coloque ele dali uma semana, dali um mês, dali 6 meses, ele não vai apertar a barra. É como se ele tivesse esquecido que isso funcionasse. E essa questão do condicionamento, ou seja, um outro condicionamento, um condicionamento de que aquilo não funciona, tá? E isso a gente percebe na educação humana também. Na medida em que uma criança, por exemplo, ela dá um piti, ela se joga no chão porque ela quer um brinquedo e ela não recebe aquilo, ela pode inicialmente fazer aquilo várias vezes porque ela quer o desejo dela atendido. Mas na medida em que isso não é atendido, esse comportamento tende a desaparecer e ele vai desaparecer e não voltar mais porque ele não funciona, tá? Então a gente vê como esse aspecto da punição, a ineficácia, quando eu falo aqui da ineficácia da punição para extinguir um comportamento, eu estou falando dessa impossibilidade de que somente por meio de uma punição um comportamento deixe de existir, ou seja, que eu tenha garantia de que aquele comportamento não vai acontecer mais. O nosso modelo punitivo, ele é uma prova disso. Né? A gente, com as restrições de liberdade, a gente espera que o indivíduo não cometa aquilo mais, mas a gente não tem a garantia. Pode ser que o indivíduo, a tendência é que o indivíduo não cometa mais na frequência em que ele cometia, mas ele provavelmente vai cometer de outra forma ou numa outra necessidade. Ele vai acabar tendo ainda esse recurso de comportamento, faz parte do repertório do indivíduo em determinados momentos agir daquela determinada forma. E a punição não interfere nisso, tá? A psicologia behaviorista, ela é muito interessante na terapia porque ela faz com que o indivíduo vai respondendo às situações da vida na forma como eles gostariam de fazer. Então, se um indivíduo precisa fazer uma viagem de avião, precisa enfrentar algum desafio que para ele é muito difícil, precisa parar de usar determinada substância, por exemplo, dependentes químicos, ela traz um resultado muito rápido, porque ela trabalha com condicionamentos, né? Mas ela também é criticada que questões amplas elas não trazem um resultado efetivo. Do que eu estou querendo dizer? Um indivíduo que, por exemplo, tem uma fobia de um avião, de viajar de avião, ele faz uma terapia cognitiva, ele vai conseguir viajar de avião. Mas aquilo que promoveu a fobia dele de avião não é tratado.
e ele vai se manifestar de outra forma, tá? Então, para a psicologia behaviorista, as queixas, elas são sempre um material de trabalho. Elas não são um sintoma de um outro problema, de uma dinâmica adoecida, mas elas sim, é sempre se tratado somente os sintomas, tá? Então, essa é a crítica que faz. O sintoma é tratado como uma doença, como o que deve ser tratado no indivíduo, e não o sintoma visto como uma manifestação de uma dinâmica que é adoecida. Isso dentro do universo da psicologia, mas para a gente falar da colaboração da psicologia behaviorista para o universo jurídico, é a gente questionar os aspectos punitivos. Eu gostaria que vocês respondessem hoje o link, né? Vocês vão ver que eu deixei um outro link aqui para vocês fazerem um trabalhinho do dia de hoje, para a gente poder discutir mais adiante o resultado dessas questões, tá? Indo adiante, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no fórum, tá? Com relação à psicologia behaviorista, que a gente tira todas as dúvidas ali, tá bom? E respondam o link, tá? Do quiz, né? Que eu vou estar colocando aqui para vocês, tá bom? O próximo vídeo a gente vai ver sobre a perspectiva da Gestalt, da psicologia humanista, ok?